Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro, e o dia começou já com um entreveiro aqui na comunidade diplomática em Brasília. Eu dei em primeira mão a notícia de que um grupo pró-Juan Guaidó, né, os diplomatas indicados aí por Juan Guaidó para Brasília, para o Brasil, para representar o seu governo autodeclarado aqui em Brasília, esse grupo conseguiu entrar na embaixada. A embaixada estava isolada, estava fechada, está ainda nas mãos do governo aí, da ditadura do Nicolás Maduro, né, de representantes da ditadura de Nicolás Maduro, mas aí com acesso franqueado por funcionários que mudaram de ideia e resolveram aí abrir as portas da embaixada. Entrou lá o ministro conselheiro, que é o número 2, deveria ser o número 2 aí da diplomacia venezuelana aqui no Brasil, Tomás Silva, né? Ele conseguiu entrar na embaixada e fechou então os portões para os representantes do Maduro que tinham ido para casa, né? Tinham ido dormir, quando chegaram de manhã estavam os portões fechados. Então teve já confusão, o adido militar tentou invadir, não conseguiu, e aí se estendeu aí ao longo da manhã até o início da tarde. Na verdade, se estendeu durante todo o dia, chamaram a polícia militar, o pessoal aí da embaixada solicitou ajuda do Itamaraty e do Palácio do Planalto, e ficou aí um processo de negociação. Isso virou, obviamente, um ato político. A embaixadora designada pelo Juan Guaidó, a Maria Tereza Bellandria, ela não está no Brasil, está fora, acho que em Washington, se eu não me engano, mas acompanhou tudo de perto, depois até gravou um vídeo, se manifestou. O presidente Bolsonaro teve de se manifestar sobre isso, porque virou realmente um problema aí, um conflito diplomático, que foi ampliado, né, amplificado pela turma do PT. Vários deputados, Maria do Rosário, Paulo Pinheiro, foram para a frente da embaixada, levaram o pessoal do MST, parecia que uma coisa mais ou menos organizada. O pessoal tá suspeitando aqui que foi uma armadilha. O fato é que criaram lá um problema enorme, teve gente que foi presa, ameaçaram o nosso repórter, enfim, infringiram a Convenção de Viena, porque, obviamente, que se o governo brasileiro não reconhece o Nicolás Maduro, o governo do Nicolás Maduro, pelo contrário, reconhece o do Juan Guaidó, então quem de direito tem de ocupar a embaixada são os diplomatas designados pelo Guaidó. O fato é que você tem aí, né, essa confusão instalada, e ela se resolveu apenas no final do dia com um acordo ali. Então o diplomata, né, teve de se retirar junto com outros funcionários, e então os seguidores aí do Maduro conseguiram recuperar o controle da embaixada. É óbvio que isso não vai permanecer assim, é uma situação delicada, e se tiver desdobramentos nós traremos para vocês em primeira mão, sempre. Bom, tivemos aqui várias notícias durante o dia. Nós temos a cúpula dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os presidentes, os chefes de Estado e de governo desses países estão todos reunidos aqui em Brasília. Nós reproduzimos no site o discurso, né, de ambos. O Bolsonaro elogiou muito, especialmente a China, disse que o futuro do Brasil está atrelado à China, ao da China também, fazendo aí a chamada diplomacia pendular, tá? Eu sempre falei, agora ele está fazendo certo, porque alinhamento automático, como o que ele fez com os Estados Unidos, você tem um risco sempre embutido, que é o risco de você não ter contrapartida. E, de fato, o Brasil aí tem tido algumas frustrações, né? O governo brasileiro, o governo Bolsonaro tem tido algumas frustrações na relação com os americanos. Não é que isso permaneça dessa forma, mas é preciso nas relações internacionais, especialmente quando você tem ali alguma carência de projeção de força, de poder, né, para poder negociar no plano internacional. O que você faz? Você faz no soft power, você faz ali no comércio, você faz realmente na diplomacia, já que você não tem força militar para fazer nada, você não tem bomba nuclear, você não tem nada para poder se impor, você tem de fazer essa diplomacia da barganha, diplomacia pendular. Você tira de um lado,
para poder puxar de outro. Então, se um não quer negociar, você negocia com o outro. É igual aquela história, o Bolsonaro gosta muito de falar de casamento, né? Como se você tivesse uma namorada, você quer fazer ciúme para outra, para melhorar a relação com essa aqui. Então, o Bolsonaro agora está fazendo isso. Então, fez aqui uma série de... está assinando hoje e amanhã, né, vários acordos aí no plano desse grupo que já tem banco, que já tem tudo instituído, desde 2013 aí vem numa evolução, há vários projetos, o Brasil na verdade precisa recuperar parte do dinheiro que ele investiu no Banco dos BRICS, né? Então ele precisa que isso realmente se reverta em projetos de investimento. O Tarcísio está reunido, se reuniu, né, ao longo do dia aí com várias equipes, justamente para que haja um investimento, especialmente no modal ferroviário. Nós comentamos sobre isso na entrevista com o Bolsonaro. Bolsonaro falou disso, eu publiquei com vocês, então, para vocês. Então, é nessa linha, permanece esse o plano. É claro que a China tem vários outros interesses, mas tudo é negociável, tá bom? Tem 5G na mesa, os americanos também, então isso é uma coisa que tem de ser realmente na barganha, na negociação, para que o Brasil seja o melhor, né? Seja o melhor beneficiado dessas relações, que não se abra a mão, né? Então realmente é disso que se trata, a diplomacia sem ideologia, então muito bom, realmente é importante que assim aconteça. E esperamos também vários acordos aí também com a Índia, que já está encaminhado, já havia algumas questões encaminhadas, e vamos ver o que sai também das conversas aí com Rússia e África do Sul. Bom, novidades também, continuaremos acompanhando a cúpula dos BRICS e amanhã teremos novidades para vocês. Registro aqui que o governo mantém a projeção de 80 bilhões de déficit, né? Seria o menor, caso se confirme, será o menor déficit desde 2015, tá bom? Quando foi registrado um déficit de 120,5 bilhões e bem abaixo da meta proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso de 139 bilhões. Então, se realmente se fechar aí com esses 80 bi de déficit, é um ganho expressivo do ponto de vista fiscal, né, para o governo do Bolsonaro, e um recado, um sinal excelente para o mercado, para os investidores. E isso é promovido também pelo desbloqueio dos 14 bilhões de recursos do orçamento destinados aos ministérios, né, em função da questão aí do pré-sal. Bom, então tivemos aí, né, ainda em relação a essa questão da Venezuela, temos vídeos, fotos e tal, também temos vídeos, fotos, vocês confiram lá na nossa biblioteca, na nossa galeria, né, de áudios e vídeos do nosso canal, no próprio site, também dos BRICS, tá? E aí eu queria falar para vocês sobre outros dados importantes, além do dado econômico que eu acabei de citar, nós tivemos aqui a divulgação pelo Ministério da Justiça de importantes estatísticas. Olha, o número de homicídios no Brasil caiu 22,3% em relação a 2018, tá? Nos 7 primeiros meses deste ano, tá? Em relação a 2018. Então, tentativas de homicídio, queda de 9,5%, lesões corporais, segredo de morte, 3,5%. Mas no geral, né, no homicídio geral, 22,3%. Não só registros de estupros, queda também de 10,9%, olha que bom. Roubos, queda de 35,8%. E é isso, né? E apesar disso, foi o Witzel, resolveu aí pegar carona na morte da menina Kathleen, né? Foi lá para as redes sociais e culpar o governo federal, dizer que está faltando combatividade necessária do governo federal, né, contra o tráfico. Então ele está dizendo aqui, ó, impedir a entrada de drogas e armas no país é responsabilidade do governo federal. A falta de combatividade em nível federal do tráfico de drogas e armas acaba alimentando essa guerra insana que existe nos estados. Bom, está mais do que claro o posicionamento do Witzel, né, que realmente virou oposição ao governo. Witzel, que tem sua pretensão, né, mal nem começou o seu governo, já quer virar presidente da República, já declarou isso várias vezes, e aqui só reforça
a impressão já expressada pelo próprio Bolsonaro quando acusa ele de plantar, de manobrar a investigação lá do porteiro contra ele. Quer dizer, o Witzel aqui está reforçando as suspeitas levantadas pelo próprio Bolsonaro. Não ficou assim, né? O Witzel fez essa colocação e levou uma resposta do Sérgio Moro. Não é correto comparar as apreensões dos primeiros 5 meses de 2019 com o total apreendido nos anos anteriores, como faz o governador do Rio de Janeiro, ao buscar transferir a responsabilidade dos crimes no Estado ao governo federal. O governo federal tem combatido duramente o tráfico de drogas e de armas e os crimes caem em todo o país por conta disso. Então assim, Witzel, não adianta, né? Os números falam por si. É aquela velha história, né? Você contra os fatos não há argumentos. Você pode ficar inventando a narrativa que você quiser, mas as pessoas não são bobas e elas sabem entender, sentir no seu dia a dia, identificar e fazer a leitura. Então, é isso aí. Bom, notícia ruim que vem do Congresso, vem do Senado especialmente. Senadores não deram quórum na noite de ontem para a continuidade da votação da PEC da Previdência, a PEC paralela, né? Como essa semana ninguém vai mais trabalhar por causa da reunião dos BRICS, ficou para a semana que vem e olhe lá. E aí é preciso pressionar os nossos digníssimos, né, para que eles não se esqueçam de aprovar a PEC paralela, porque daqui a pouco vem recesso parlamentar, vem férias de fim de ano, e aí Natal, Ano Novo, depois vem Carnaval, vocês já conhecem a história. Registro para vocês aqui também, está aumentando, está convocada aí, especialmente pelos bolsonaristas, uma manifestação contra o Gilmar Mendes, né, pelo impeachment do Gilmar Mendes. O pessoal que sempre se colocou contra a tal da CPI da Lava Toga sempre defendeu que se faça o impeachment de alguns ministros do STF. E o que se quer, nesse primeiro momento, por parte deles, é o impeachment do Gilmar. Né? Então até o Olavo de Carvalho também deu a senha aqui e se manifestou nas redes sociais pelo impeachment do Gilmar. Quem viu, quem tem acompanhado aí nas redes sociais, a mobilização é grande, né? E inclusive o impeachment do Gilmar ficou entre os trend topics aí, ficou no topo, né, dos trend topics do Brasil ontem e hoje. Registro que Andrade Gutierrez assinou um acordo de leniência com a Lava Jato em São Paulo para vários crimes, né, que vão preocupar aqui o pessoal do PSDB, os tucanos, Ministério Público Federal. Aqui, ó, os casos de corrupção envolvendo a empreiteira nas obras do metrô, CPTM, da Companhia de Trens, do DERSA, as obras viárias, do transporte metropolitano aqui, da CODESP, né? Então com certeza vai dar muita dor de cabeça aí. Tivemos o registro aqui da delação do Lelis Teixeira, continua dando. Lelis Teixeira, para quem não lembra, é o da FETransport, lá do Rio de Janeiro, aquela federação, parceiro do Jacó Barata, né? A delação dele continua dando o que falar, especialmente na área do judiciário, né? Então, a Cruzoé trouxe matéria esse fim de semana e também durante a semana tem. Hoje o Estadão trouxe mais informações. E então, dessa vez aí, olha, vai atingir em cheio os desembargadores do TJ lá do Rio de Janeiro. Inclusive é citado aqui o pagamento de 6 milhões para a mulher do desembargador Mário Guimarães Neto, tá bom? Ele nega, obviamente, e o delator, cabe ao delator apresentar as provas, né? Provar o que está falando para conseguir os benefícios. Bom, o que mais eu posso registrar para vocês aqui? PSL diz que ainda não recebeu aí os pedidos formais de desfiliação do Bolsonaro e do Flávio e aproveitou para criticar, né, a saída, a criação de um novo partido, né? Então soltou uma nota dizendo assim, olha, chamando o novo partido, aí, o Aliança pelo Brasil, de pouco republicano. Abre aspas, projetos personalistas e familiares soam pouco republicanos em um momento em que se procura conferir transparência à vida pública e, sobretudo, à política. Texto
aqui liberado pelo PSL do Luciano Bivar, um grande republicano, né, gente? Realmente é muito cinismo, né? Transparência, aqui pelo visto virou mato, né? O pessoal usa a palavra transparência, né, para qualquer coisa, e tudo que não existe no PSL é transparência, no PSL do Bivar é transparência, e essa gente provavelmente nem sabe o que significa república. Então é só mais um capítulo aí dessa briga interna deles, e a gente registra. Aliás, falando em briga interna, mais cedo a Folha de São Paulo, né, Mônica Bergamo, publicou lá uma frase que o Bolsonaro teria dito para o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, no encontro de ontem que eles lançaram, né, a nova legenda. E disse que eu tinha que ter escolhido você e não esse Mourão, etc. e tal. Acontece que a frase não foi essa, né? Na verdade, nem se falou do Mourão exatamente. O que se falou foi simplesmente que o Bolsonaro, isso foi confirmado não só pelo próprio Luiz Felipe, mas por vários deputados que testemunharam o encontro, né, que estavam presentes, e em nenhum momento houve desaforo, houve qualquer tipo de referência aí, negativa em relação ao Mourão. Mourão, quem acompanhou o antagonista sabe como foi toda essa escolha, né, do vice na época da campanha. A gente já sabia disso aqui. Então aí o Luiz Felipe, o Bolsonaro mencionou aqui sobre dossiês, né, que foram montados e que teriam feito ele desistir do Luiz Felipe, né? Nesses dossiês teriam fotos de suruba, fotos dele batendo em mendigo, etc. E aí ele diz, obviamente, que tudo isso foi forjado, né? Tudo fake news, tudo forjado, uma mentira, mas que esse material acabou levando o Bolsonaro a desistir do Luiz Felipe como vice e acabando né, tendo de optar pelo Mourão. A opção pelo Mourão não foi uma opção, foi uma opção assim, não foi a primeira opção, né? Se falou de Janaína, depois se falou Luiz Felipe, alguns outros nomes foram cogitados. O Mourão foi a opção que restou, mas agregou a chapa. Em nenhum momento, só que, é claro, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de você ampliar a sua capacidade, né, de regimentar votos, ampliar o seu eleitorado, né, quando você pensa assim, figura feminina como a da Janaína, então eu vou olhar mais para o eleitorado feminino, aonde eu estou precisando chegar, então o Luiz Felipe, eu vou estar aqui dando uma mensagem maior para esse público conservador, né, então existe, obviamente, sempre uma estratégia, uma análise crítica de como você compor, né, a chapa para que realmente esse casamento seja ali, o vice seja complementar, né, no final das contas. Então o que você acabou tendo foi um político, né, de origem militar associado a um militar, né? Então a leitura que se fazia era de que isso não ampliaria a base de apoio do Bolsonaro. Essa é a leitura simples, direta, objetiva da escolha, que foi aquela escolha possível depois que os outros candidatos não toparam, né? A Janaína não topou e o Luiz Felipe, nesse episódio aqui, foi sabotado. Segundo ele, foi sabotado pelo Gustavo Bebiano. Inclusive cobramos uma posição do Bebiano sobre isso, não se manifestou ainda, porque ele está sendo acusado de montar o dossiê. Tá? Então ele precisa, né, responder se é isso mesmo. De qualquer forma, temos o áudio do próprio Luiz Felipe, reproduzimos agora, está lá pregado no site, ele falando justamente sobre essas acusações, né? Então ele fala, olha, eu não sou gay e nem sei onde fazer suruba. Ele leva na esportiva, ele ri até dessas acusações todas. E bom, o Luiz Felipe está integrado ao projeto da Aliança pelo Brasil por ser justamente um representante aí do conservadorismo. Eu registro para vocês também aqui, importante notícia, a OCDE, o grupo de suborno, o grupo sobre suborno, que analisa casos de suborno, todas as medidas para combater corrupção, suborno, todo esse tipo de atividade ilícita. Esse grupo da OCDE, esteve aqui ontem e hoje
fazendo justamente aquela visita técnica, aquela visita de, vamos dizer assim, de análise, de avaliação das últimas medidas que deixaram a OCDE preocupada. Então, o chefe do grupo, que é o Drago Kos, ele se manifestou e foi duríssimo, né? Nós reproduzimos também no site. O que ele fala? Ele fala de várias coisas, a preocupação dele muito grande com a decisão do STF de ter derrubado a prisão em segunda instância, e ele diz também em relação ao COAF. Tá? Então, em relação ao COAF, ele diz, olha, a preocupação principal é a liminar do STF, no caso do Dias Toffoli, sobre parar as investigações do COAF sem nenhuma razão. Eles vão fazer uma decisão final semana que vem, né? E esperamos que o Supremo entenda que essa liminar não segue os padrões internacionais de luta contra a lavagem de dinheiro. Brincadeira, né? Estivemos com o presidente do STF, Dias Toffoli, tivemos uma discussão muito franca, entendemos os argumentos e esperamos que eles também tenham ouvido os nossos argumentos. Esperamos que a decisão da semana que vem seja uma que não cause mais danos na luta contra a corrupção. Pois, segundo ele, a OCDE pode vir a aplicar medidas fortes contra o Brasil. Inclusive incluiu o Brasil numa lista negra de países que não reúnem condições ideais para investimento internacional. O uso das unidades de inteligência financeira na luta contra a corrupção e o terrorismo se tornará muito difícil com essa liminar, caso ela se torne a posição majoritária aí no plenário. Depois da decisão do Supremo, um outro grupo de trabalho da OCDE sobre inteligência financeira vem ao Brasil para aplicar medidas ainda mais fortes. Então, esse é o problema que o Dias Toffoli criou, né? Mais um que está colocado. Então não é a minha opinião, não é a opinião do sujeito ali da esquina, não, é a opinião simplesmente do grupo que fiscaliza as medidas, né, boas práticas do ponto de vista aí de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro no mundo, né? Esse grupo que faz parte da OCDE, que é dos países mais ricos, aonde o Brasil quer entrar, e a gente está tendo aí, o STF está travancando, como eu já disse aqui 1000 vezes, e aqui está na prática provando. Eu já falei aqui, a Lava Jato colocou o Brasil em condições de transformar o país num país desenvolvido, a gente fazer realmente o salto necessário para o futuro. E o que o STF está fazendo é segurar o Brasil no passado. Então esse é o grande absurdo. E aqui está registrado, é muito claro isso, na prática. Ou seja, o Brasil quer entrar para a OCDE desse jeito, com essas práticas, não vai. Com essa subversão legal, não vai. Soltando preso, não vai. Né? Proibindo o COAF de fazer o seu trabalho, não vai. É simples. Então ele fala aqui, olha, eu acredito que temos que lembrar de duas coisas em relação aqui à segunda instância. Não é tanto a opinião da comunidade internacional que importa, e sim dos brasileiros, a opinião dos brasileiros. Se eles pensarem que a impunidade voltou, isso terá consequências. É difícil comparar com outros países, cada um tem sua Constituição. A segunda coisa é que o que preocupa é a mudança do regime. Esse é o maior problema. Então, gente, o que interessa é justamente o retorno da impunidade. E é essa a sensação que dá, né, que fica com a decisão da segunda instância do STF. Aliás, discussão que essa semana já acabou, né? Vamos ver se a gente retoma semana que vem. Brasília está vazia, né, de parlamentar, todo mundo já foi embora, aproveitou para voltar para os seus estados e curtir um feriadão, né, um feriado enorme aí. Bom, eu encerro com um post que eu publiquei mais cedo. Eu falei que eu ia fazer, que eu ia colocar, né? Eu ia dar nome aos bois em algum momento. Então tá aqui. Eu sabia também que isso ia acabar vindo à tona, porque não era uma percepção só minha, uma percepção de vários interlocutores que eu tenho no governo, em diferentes setores do governo, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Então qual é a percepção? A percepção é de que o superministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, major da PM, né, reformado, ele é responsável pela fritura de vários integrantes do núcleo do governo, especialmente os militares.
Aí, como assim, Cláudio? Bom, a sua última vítima foi o que eu escrevi no meu post, está lá disponível. O título do post, para vocês identificarem, é Um Major no Alvo dos Generais. Sua última vítima foi o general Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos. O major também foi responsável por esvaziar a Casa Civil de Onyx Lorenzoni, carregando para a Secretaria-Geral todo o núcleo jurídico da presidência. É simplesmente a parte mais importante do governo. Tem muita gente preocupada assim, eu quero ser ministro, não sei o quê. Subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, que agora não é mais na Casa Civil, é na Secretaria-Geral, é um dos cargos mais importantes da burocracia. Por quê? Passa pela mão dele tudo que o presidente assina, né? Então, inclusive vários subchefes se tornaram depois o AGU, depois viraram ministros do Supremo, né? O próprio Dias Toffoli. Então o Jorge Oliveira, ele entrou no governo já como subchefe. Eu questionei, vamos dizer assim, a capacidade técnica dele na ocasião. Não estou questionando caráter, estou questionando capacidade técnica, porque ele era um funcionário do gabinete, tinha alguns, como advogado, se reformou aí na PM e passou a advogar, tratando de casos aí de aposentadoria de PM, né? Então, assim, ele nunca teve estofo técnico jurídico para ocupar o cargo de subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, simples, ponto. Mas foi colocado pelo Bolsonaro aí. Por quê? Porque o Bolsonaro confia muito nele. Foi ele que deu a dica para o Bolsonaro, que avisou o Bolsonaro quando entrou aquela doação estranha da JBS lá em 2014, tal dos 200 mil. Ele avisou, ó, deputado, tá entrando esse dinheiro aqui como doação, não sei o que, isso aqui vai dar problema, e o Bolsonaro mandou devolver, depois pegou do fundo partidário. Então ele tem a confiança, ele é filho do ex-chefe de gabinete do Bolsonaro, que morreu no ano passado, que também é da família, então é um homem de confiança. Só que o problema é o seguinte, ele nessa segunda avaliação dos integrantes do governo com quem eu conversei, nessa obsessão por proteger o Bolsonaro, por blindar o Bolsonaro, ele está isolando o Bolsonaro de outros aliados, de outros assessores, de outras pessoas importantes dentro do próprio governo. Até aí, tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem não, já é ruim. Mas o pior, ele está se abrindo a outras influências externas. Que influências? Bom, influência, por exemplo, do Gustavo Rocha, o seu antecessor, lá nos assuntos jurídicos, né, na chefia de assuntos jurídicos, que era advogado, simplesmente foi advogado do Eduardo Cunha, é ligado ao MDB, ligadíssimo ao MDB, especialmente aqui no Distrito Federal, e que hoje é o secretário de Justiça do Ibanez, do governador do Distrito Federal. Gustavo Rocha, eu escrevi sobre ele várias vezes, critiquei várias posições dele e sei quem é o personagem. Então esse personagem se transformou simplesmente no guru do Major. Foi o Gustavo que, quando chegou o Major, falou assim, olha, fique tranquilo, mantenha a minha equipe aqui que você vai estar bem. Como o Major não tinha estofo técnico para você, manteve a equipe do Temer, manteve a equipe jurídica do Temer dentro da presidência da República. Inclusive sei que almoçam com frequência, etc. Bom, o que acontece? O próprio Gustavo Rocha, além disso tudo, ele vem trabalhando para ter cada vez mais influência. Tanto é que quando houve a crise para derrubar o Valeixo, ele oportunamente começou a mexer os seus pauzinhos para indicar o delegado Anderson Gustavo Torres, que é o secretário de Segurança do Distrito Federal, para substituir o Valeixo. Eu conheço o Gustavo, é um bom sujeito, um bom profissional, mas não tem ainda o currículo do Valeixo. Então eu falei isso de forma clara na ocasião, inclusive falei isso para ele. Falei assim, olha, você vai entrar numa furada porque existe aí uma articulação que não está muito clara para derrubar simplesmente o diretor da PF mais importante que a PF já teve nos últimos tempos. E é óbvio, criaram até aquele problema lá no Rio de Janeiro, tentaram criar uma cisma aí entre ele para que o Bolsonaro demitisse, mas felizmente isso foi tudo resolvido e pacificado. O próprio Bolsonaro confirmou isso na entrevista que ele me deu no domingo. Então, gente, é o que eu digo, né? Quem me fala do Jorge, me fala que ele é até um bom sujeito, bom de caráter, etc e tal, mas talvez não esteja preparado para esse jogo político. Então o Gustavo
levou o Jorge ao Dias Toffoli, tá? Fez essa ponte, então colocou o Dias Toffoli junto com o Bolsonaro. Então toda essa aproximação ela foi feita através desses personagens que estão colocados. Eles podem negar, estou aqui, inclusive o site está aberto para que eles se posicionem, caso não seja verdade, né? Caso eles acham que, né, que tudo que eu estou falando é mentira, então eles se posicionem e aqui está aberto para que eles falem, né, o que eles pensam disso. Essa é a impressão que eu colhi junto a esses integrantes do governo, inclusive militares, que estão insatisfeitos justamente com essa postura do Jorge, não só por isso, por toda essa blindagem aí, esse isolamento que ele acaba provocando ao Bolsonaro, como também da abertura, no flanco que se abre para influências externas. E numa boa, eu acho que a influência do MDB não é uma boa influência. Enfim, fico por aqui, agradeço a audiência, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e a gente se fala amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!